Olá, eu sou o Dr. William, oncologista de São Paulo. Estamos aqui no Congresso Mundial de Pulmão em Toronto e vamos fazer aqui uma atualização, um resumo do que muda na prática clínica diária depois desse Congresso Mundial de Câncer de Pulmão. Esse foi um congresso bastante rico, nós tivemos algumas apresentações que realmente mudam a prática diária. Para mim, um dos estudos mais importantes que foi realizado e apresentado agora aqui em Toronto foi o estudo da Holanda e da Bélgica sobre rastreamento de câncer de pulmão com tomografia computadorizada de tórax volumétrica. Então, esse estudo, que é um estudo que basicamente focou numa população masculina de alto risco, definida por pacientes que tinham uma alta carga de tabagismo, mostrou que a mortalidade por câncer de pulmão reduz em aproximadamente 25% daqueles pacientes que fizeram rastreamento com a tomografia volumétrica versus aqueles pacientes que foram só observados. A importância desse estudo é que esse estudo foi muito bem conduzido, existiam parâmetros bastante rigorosos de quais os nódulos pulmonares detectados que deveriam ser abordados ou não, e ele mostra que você consegue fazer uma migração do estadiamento, ou seja, mais pacientes foram diagnosticados no grupo de rastreamento com câncer de pulmão inicial e houve uma redução do número de pacientes que foi diagnosticado com câncer de pulmão metastático. Isso levou então a uma melhor terapêutica para esses pacientes e a redução do risco de morte. E a grande importância é que esse agora é o segundo estudo randomizado de rastreamento de câncer de pulmão, mostrando esse tipo de benefício. Existem algumas diferenças entre esse estudo e o estudo americano, o NLST, que já foi publicado no New England Journal, mas eu acho que a gente agora tem critérios suficientes para começar a implementar o rastreamento para câncer de pulmão na nossa prática clínica diária. Então, se você trabalha num grupo ou num ambiente, num contexto onde o rastreamento para pacientes de alto risco ainda não é feito de maneira rotineira, eu acho que esse é mais um estudo que mostra que a gente tem que começar a pensar em como implantar isso no Brasil e no nosso meio. Existe uma série de outros estudos interessantes aqui no Mundial de Câncer de Pulmão, olhando, por exemplo, para tratamentos neoadjuvantes de imunoterapia ou combinação de imunoterapia e quimioterapia neoadjuvante. Nada que a gente possa ainda mudar a prática clínica diária, mas mostrando que existe um grande desenvolvimento nessa área e é possível que a gente veja novas estratégias terapêuticas aí bem definidas em estudos randomizados no futuro próximo, mas nada que a gente possa usar ainda para esses cânceres de pulmão em estadio inicial do ponto de vista sistêmico. O que a gente teve também de grande novidade, na verdade, foi naquela situação onde a gente ainda tem um câncer potencialmente curável, que é o paciente com estadio 3 de pulmão, mas é já um câncer localmente avançado, onde as chances de cura são menores, obviamente. E o que nós tivemos no Mundial de Pulmão desse ano foi a atualização do estudo Pacific, que olhou para durvalumab de consolidação após quimio-radioterapia para esses pacientes. A gente sabe que a quimio-radioterapia ela consegue curar apenas 15 a 20% dos pacientes, então realmente existe uma necessidade da gente desenvolver novas estratégias de tratamento para essa população, e o estudo Pacific já havia demonstrado que com a consolidação de durvalumab após a quimio-radioterapia, a gente aumentava a sobrevida livre de progressão, e agora a gente tem os dados mostrando que a consolidação de durvalumab melhora a sobrevida global. E inclusive após a apresentação aqui no Mundial de Pulmão, o estudo já foi publicado no New England Journal. Então, um hazard ratio de aproximadamente 0,6 a 0,7 a favor do durvalumab para a sobrevida global. Você chegando a uma sobrevida global em 2 anos com durvalumab de 60% aproximadamente de pacientes vivos em 2 anos que fazem essa estratégia de tratamento. Uma melhora bastante importante do que a gente vê com a quimio-radioterapia isolada, e o durvalumab é uma droga que já está aprovada no Brasil nessa situação. Então, a gente tem que usar agora de maneira rotineira para os nossos pacientes que recebem quimioterapia e radioterapia para estádio 3 de câncer de pulmão. Passando agora um pouquinho para câncer de pulmão não pequenas células, doença metastática, a gente teve alguns estudos interessantes aqui. O primeiro deles que eu gostaria de salientar é um estudo que olhou para a adição de atezolizumab
a quimioterapia com platina e pemetrexed. Esse foi um estudo que tinha dois endpoints primários, um de sobrevida livre de progressão e o outro de sobrevida global. O endpoint de sobrevida livre de progressão foi melhor com essa imunoterapia adicionada à químio. O dado de sobrevida global ainda é um pouco imaturo e a gente ainda não teve diferenças estatisticamente significativas do ponto de vista de sobrevida global. Então ainda não é uma estratégia que a gente pode recomendar. Eu acho que a gente aguarda aí esses dados de sobrevida global. Então só fiquem ligados que provavelmente isso é um dado que vai ser apresentado mais para frente. A gente vai ter que olhar para esse dado no contexto de outras imunoterapias e quimioterapias que foram estudadas, como por exemplo o esquema já aprovado no Brasil, Keynote 189, olhando para platina, pemetrexed e pembrolizumab. O outro dado importante em doença metastática que vale a pena a gente salientar é o estudo de fase 3 alta, 1L. Esse é um estudo que pegou pacientes com doença ALK positivas. Esses pacientes não poderiam ter sido tratados com TKI anteriormente, mas eles poderiam ter recebido até um esquema de quimioterapia prévio antes de entrar no estudo. E eles foram randomizados para receberem crizotinib ou brigatinib como primeira linha de tratamento com TKI. E o que a gente viu foi um aumento da sobrevida livre de progressão com o brigatinib e a toxicidade do brigatinib foi bastante favorável. No Brasil, hoje em dia, a gente tem o crizotinib já aprovado para essa situação e agora, com o estudo alta, a gente sabe que o brigatinib é uma outra opção de tratamento para pacientes ALK positivos que não receberam nenhum TKI. A gente tem também já os dados do ALEX, que são dados maduros, mostrando que alectinib também vai melhor do que crizotinib nessa situação. Então eu acredito que num futuro muito próximo a gente vai deixar de usar o crizotinib na primeira linha, a gente vai favorecer o uso de um TKI de nova geração na primeira linha e aí nós temos duas drogas que parecem ser bastante razoáveis para essa situação, uma delas o alectinib e agora com os dados do alto o brigatinib passa a ser uma opção para ser utilizada nessa situação. E o outro estudo que foi bastante esperado aqui no Mundial de Pulmão, e esse eu acho que realmente muda a nossa prática clínica diária amanhã, se a gente tiver acesso a esse tipo de tratamento, é o estudo que avaliou a adição de atezolizumab a carboplatina e etoposídeo para pacientes com câncer de pulmão, pequenas células. Então esse é um estudo extremamente importante. Paciente com câncer de pulmão, pequenas células e doença extensa são pacientes que têm pouquíssimas opções de tratamento. Há mais de 20, 30 anos o que a gente usa é platina e etoposídeo e a gente não vê uma grande melhora na sobrevida com nenhuma outra estratégia de tratamento sistêmico que foi utilizada para esses pacientes, até que agora nós tivemos o resultado do estudo randomizado, o Empower 133, mostrando para a gente que adicionar atezolizumab a carboplatina e etoposídeo leva a um aumento de sobrevida global. Então, o aumento de sobrevida global mediano foi em torno de 2 meses que a gente viu, então passou de 10 meses com platina e etoposídeo, que é exatamente o que a gente esperava, para 12 meses quando a gente usa platina, etoposídeo e atezolizumab. Não houve um aumento muito grande dos efeitos tóxicos, a toxicidade foi o que a gente esperava mesmo e foi manejável no dia a dia desse estudo. Então, essa é uma estratégia de tratamento que, para mim, vem a acrescentar aos desfechos dos pacientes com câncer de pulmão de pequenas células. E se a gente tiver acesso a essas drogas no Brasil, a meu ver, a gente tem que começar a utilizar amanhã essa estratégia de tratamento. A gente tem muito ainda o que fazer em small cell, o problema do small cell não está resolvido ainda, a gente tem muito o que melhorar, mas essa certamente é um primeiro passo na direção certa. Obrigado pela atenção.